Alô, boa tarde, 1h07. Está começando o Sala de Redação, uma quinta-feira. E teve jogos ontem da Copa do Brasil, tem jogos da Copa do Brasil hoje à noite outra vez, tem nova contratação do Inter e sobre ele recai a nossa pesquisa interativa. Você gostou ou não da contratação do Bryan Romero, tá? Tudo para Calcário e Argamassa Confie na FIDA e FMP, FMP, a única faculdade de Direito a receber o selo OAB recomenda 3 vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e também presenciais no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Quero lembrar também que você precisa fazer a revisão do seu carro na Zé Pneus. Ela tem 42 lojas, tem toda a linha oficial de pneus Goodyear e cuida de tudo do seu carro. Guerrinha, esse centroavante é bom, é ruim? É oportuna a contratação? Me conta tudo aí, abre esse coraçãozinho. Pedro, toda a contratação é bilhete de loteria. Tu só vai saber se está premiado lá na frente. Isso é normal, né? Eu lembro sempre a contratação do Lúcio, do zagueiro, aquele que o Inter tinha feito não sei quantos gols lá, começou a fazer gol de manhã, terminou de noite. E aí foram buscar o Lúcio. E o Lúcio veio para cá, foi seleção brasileira, foi sucesso. Então, contratação é bilhete de loteria, tem que esperar para ver. O que me deixa cabreiro é que essa não era a primeira opção. O Internacional foi socorrer de um jogador que acabou sendo substituído pelo Borja, no River Plate. E o Borja nós conhecemos, nós sabemos quem é o Borja. Outro detalhe que também me deixa com a pulga atrás da orelha é que ele tem 1,73 m. É muito pouco. O time internacional é um time formado por jogadores baixos. É um time que, se levantar a bola, é perda de tempo. A menos na bola parada, vindo gente de trás para cabecear. Então, eu vou esperar para ver. Agora, no meu íntimo, eu acho que o Internacional contratou um bom reserva para o alemão. Eu acho que boa tarde para todo mundo, a grande credencial do novo centroavante do Inter, ou do novo atacante do Inter, do Bryan Romero, não é nem o fato dele ter sido artilheiro na Sul-Americana, pelo Defensa e Justiça, dele ter tido um bom começo no River. Ele teve um bom começo no River, depois ele desabou como todo o River de uns tempos para cá, né? O River está passando por uma reformulação e tal, coletivamente o time está mal, ninguém está bem, né? O Borja veio, o Guerra. O Borja tem um certo cartaz no River, assim, aquele jogador que mesmo se ele não está tão bem, ele vem, enfim, sempre tem aquela ideia de que vai voltar. Mas enfim, o que eu quero dizer é que não é nem o fato dele ter sido aquele goleador na Sul-Americana, fazendo gol em Recopa contra o Palmeiras também, do Defensa e Justiça, que para mim é a grande credencial dele. A grande credencial, ou a credencial que eu acho que fez o Inter colocar os olhos nele, é o fato dele ter se tornado centroavante pelas mãos do Hernan Crespo, que é um dos maiores centroavantes da história do futebol argentino. Quer dizer, o Crespo viu neste jogador alguém que pode, eventualmente, fazer a função de centroavante, e com ele foi muito bem. Se ele tivesse bombando no River, seguramente o Inter não teria grana, dinheiro para investir nesse jogador, né? O Inter me parece que ele vai atrás de um outro, né? Não vai parar aí. O Inter ainda quer um outro jogador com mais ênfase, um jogador mais de área. Não dá tempo, Diogo. Não dá tempo. Mas mais lá pra diante. Não, mas não pra Sul-Americana, mais lá pra diante. Entendi. Vai reforçar pro Gauchão. Não, Gauchão ano que vem. Eu digo agora, no Brasileirão, lá no... Mas aí não faz sentido, Diogo, porque o dinheiro é raro. Você contrata um jogador para disputar com o alemão. Para que o Inter vai ter 3 centroavantes se não tem, e não contratará se forem 3? Ele não vai conseguir trazer agora o cara que chega passando por cima dos 2 que ele já terá. Não há dinheiro para isso. Então eu tenho a impressão que de centroavante é isso aí. E dos centroavantes que o Inter tem, respeitando o crédito que a direção e o Capa tem com o Depena, Wanderson, Vitão, esses caras todos que estão dando certo, Pedro Henrique, isso dá um crédito ao Capa e ao clube. Mas é uma aposta e neste momento o Bryan Romero chega no Inter na mesma condição que ele estava no River. Ele é reserva do alemão. É diferente, né, Maurício? Tem uma pergunta só, Léo. Se o Medina indicou o Bryan um tempo atrás, porque o Medina acertou no Depena e o Medina acertou no Pedro Henrique. Então, daqui a pouco o negócio do Medina é isso aí. Indicar bons jogadores pro preço barato. Ele foi mal no Inter, todo mundo sabe disso. Agora, só queria saber se ele quis o Romero em algum momento. Se é o Romero do Defensa, é uma puta contratação.
Desculpa palavrão, Pedro, mas não é mais palavrão, né? Dependendo de onde colocar na que ele, frase. como ele pode jogar no lado também, Potter, como ele pode jogar no lado do campo também, né, Léo? Ele é originalmente jogador de lado, eu acho que o Inter pensa nele também como uma alternativa. Daqui a pouco não tem os dois ponteiros, tem mais um. Aí já vamos mexer no Pedro Henrique. Não, reserva, não vai ser titular. Não, mas reserva busca na base, é barato. $1 milhão $1 milhão por 50%. Tá, mas quem que o Inter tem na base para entrar agora? Não sei, então fecha a base. Não, Pra que tu vai gastar dinheiro se tu não tem onde tirar? Não, gasta. Tu já viu o empresário botar dinheiro onde ele não tem lucro? Tudo bem, mas é que o Inter não tem, eu acho que nesse momento, pelo menos, não, mas eu não falei em fechar a base, eu digo assim. Não, mas eu é que estou falando. Talvez nesse, se não tem na base, fecha a base. Vai buscar fora. Aliás, vai buscar um lateral, o terceiro reserva do Vasco. Essa é uma questão complicada mesmo. Isso é uma questão complicada, mas assim, o Inter tem que escrever um jogador na Sul-Americana, tá terminando o prazo, ele precisa de um jogador, de mais um centroavante ou um atacante. Eu acho que o Inter pensa também em ter alternativas até para esses dois jogadores. Daqui a pouco não tem o Pedro Henrique, não tem o Wanderson. É mais uma opção pro Mano, né, nesses momentos. Tem uma ideia aí, Diogo. Tem uma ideia muito clara. O Inter tentou vários centroavantes. O Inter vem tentando centroavante desde o começo do ano. Ele trouxe o Wesley, mas ele seguiu no mercado. Tanto que ele tentou buscar o Tati Castellanos, que é um cara lá do Grupo City, jogava no New York, é um argentino. E o Tati Castellanos foi pro Girona, que é o clube na Espanha, que tem o Grupo City. Na estreia, em 15 minutos, ele fez gol. Ele era goleador lá da Major League, ou seja, um cara de outro patamar. Flamengo tentou, Palmeiras tentou e ninguém levou. Aí o Inter foi tentando outros nomes. O Inter tentou o Benedetto. Não deu, o Benedetto não quis vir. O Nahuel Bustos também. O Tati Castellanos, o Benedetto e até o Nahuel Bustos, eles são jogadores que chegam aqui, desembarcam de chuteira, vão direto pro campo e jogam. Já o Brian Romero, embora acredite que ele vá ter, ele tem mais, digamos assim, currículo do que o alemão, ele vai, concordo com você, ele vai disputar a vaga. Porém, tem um outro ponto aí nessa contratação, e aí eu acrescento o nome do Nahuel Bustos, e até o próprio Tati Castellanos. O Inter não busca aquele 9 fincado na área. O estilo, por exemplo, Cadorini, que é um cara que é mais de área, que até tem um jogo por baixo, mas ele é essencialmente de área. Ou tipo Germancano, um cara que é ali daquele quadrado, daquele retângulo da área ali e, né, muito pouco sai dali. O Inter busca um jogador, e o Mano já disse isso numa entrevista, que jogue fora da área. Um jogador que tem essa capacidade de jogar fora da área. E se a gente for perceber o alemão do São Paulo e o alemão do Palmeiras, é um jogador que vem jogando de trás para frente, que vem atacando espaço, que vem tabelando, já não é mais o pivôzão. O Mano se deu conta de que ele não vai ter o pivôzão. E talvez ele nem queira mais isso. Então, um cara que vem de origem de lado, mas foi transformado em centroavante por um dos maiores centroavantes da história recente do futebol, o Crespo. E eu vejo como uma aposta. Eu não vejo como um Benedetto que chega aqui e tu sabe o cartaz que tem. Não, ele tem menos gritos que o Benedetto. Esse é o título da minha coluna amanhã, a aposta. Eu concordo com o Léo. Acho que está apostando. Entendeu? E é válido, tudo bem, mas o Internacional fez está fazendo um grande negócio. Não faz negócio assim que a gente fica com o pé atrás. Está trazendo o Everton, terceiro reserva do Vasco. Mas, em compensação, está empurrando o PV para o Vasco. É um grande negócio. Negócio. 6 milhões de reais pelo PV. Olha, não me falem que o Inter está sem dinheiro, pelo amor de Deus. Gustavo Maia também, ô Guerrinha. Esse aí é acréscimo, porque esse veio do Barcelona, né? Já foi o Agora, Palácio. 11 milhões pelo David, 6 milhões pelo PV. Olha, é disparadamente um dos clubes mais ricos do futebol brasileiro. Não, a aposta que eu vejo, e nós todos estamos coincidindo na expressão aposta, né, para falar do que o Inter está fazendo, é um jogador que vem do River, isso é currículo. Mas também é currículo o fato de que ele estava na reserva no River. E algo que deixa um ponto de interrogação em neon, assim, pra gente, é o seguinte, o River acaba de dispensá-lo para trazer o Borja, como disse o Guerra, cujo futebol vimos no ano passado aqui, muito pouco, quase nada. Ao mesmo tempo, se você lembrar lá atrás, em 1995, e deu certo uma vez, não significa que dará sempre, mas em 95 o Grêmio aposta num reserva do Vasco da Gama que às vezes sobrava do coletivo. O Jardel, que a história se encarregou de dizer o que ele fez.
Há diferenças. O Jardel era jovem e veio para cá para ter a grande chance da sua vida. O Brian Romero já esteve no Brasil, não funcionou e está tendo a sua segunda oportunidade. Então eu não vou invalidar aqui, na minha opinião, o negócio que o Inter está fazendo, porque há um crédito do Capa, do clube, com a maior parte das contratações que fez. Se o Lisieiro está fracassando e está, o Pedro Henrique, o Wanderson, o Depena e o Alemão não estão. Então é nessa barca que eu quero, a jarra meio cheia, como brincaria o Alex, é que eu quero colocar a entrada do Brian Romero. Ô Maurício, tem um ponto do Brian Romero. Quando ele teve no Atlético, o centroavante era o Marco Ruben, né? E ele ainda não era um centroavante, o Brian, ele era um cara que jogava mais de lado. Quando tem futebol argentino, eu me socorro do Cristiano Munari, né? Que eu chamo de Munhari. Ele é tão argentino, Munari, que ele já botou um tio em cima do N. E aí ele faz uma observação que é muito interessante. O Gadiardo busca o Borja, e aí quando um técnico como o Gadiardo busca um jogador, o cara tem alguma coisa tem ali, porque o Gadiardo tem um olho clínico. O Gadiardo busca o Borja porque ele muda o sistema. O River jogava com 2 por dentro, e ele está jogando agora com 2 atacantes abertos e um centroavante. O Borja, sim, o Borja é um cara mais de pivô, é um cara mais de área, sai para jogar, é verdade, mas é mais 9. Ele é um cara mais terminal. Né? Sim, mas no Defensa e Justiça, o Brian Romero fez golo centralizado, porque se o Inter está trazendo outro David, está errando, né? Não é isso que ele está fazendo, né? Mas aí foi o que eu disse antes. Ele chega no Defensa e Justiça e é transformado em centroavante pelo Hernan Crespo. Mas assim ele faz como gols. Aconteceu, ele é goleador? Faz gols. Ele foi goleador da Sul-Americana. Ele tem 19 gol na gols. Recopa contra o Palmeiras. Ele tem 19 gols em 19 jogos por competições sul-americanas. Ele está mal assim, nesse momento agora. Aliás, no semestre. É por isso agora que o Inter tem condições de contratá-lo, até porque já gastou antes, né? Não tem dinheiro, mas ele antes estava bem. Para deixar bem claro, o Inter tem um centroavante, né, Leonardo? Que, aliás, está muito bem, que se continuar jogando assim, será titular para sempre, tá? E o Internacional buscou aquele que dava no tempo que dava, porque a inscrição é até sexta-feira. Era possível. É que assim, o Inter tentou o Tati Castellanos. Os caras pediram lá 10 milhões de euros, nem o Palmeiras conseguiu comprar. O Inter tentou o Brian Rodrigues, que não é 9, é de lado. Também não. Agora o Flamengo está negociando com o Brian Rodrigues. O Inter tentou os nomes mais top. Tentou o Benedetto, até ia dar um salário altíssimo pro Benedetto. O Benedetto não quis vir, que seguir jogando no Boca. Tem toda uma mística jogar no Boca, ele é muito identificado. Tu tenta. Chega um momento que o tempo vai espremendo e tem até sexta para inscrever, e a janela brasileira, ela fecha dia 15 de agosto. Tem mais isso ainda, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui lá na IESA comprar um BMW. Disseram que eu não tinha dinheiro, comprei um Renaultzinho, aquele, sabe? O Kwid. Mas saiu bem também, foi econômico. Então tu tá aprovando a contratação do Inter. Então tu tá aprovando a contratação do Inter. Eu comprei o tapete da BMW. Eu fui lá na frente e tirei uma foto. Melhor tapete da tua casa, né, cara? Tapete com pó ainda. Eu durmo em cima dele. Claro. E nem o cachorro. Eu fico até com pena do Pedro. O Filipão, ontem foi o Filipão, né? Mas dá para fazer uma leitura, Pedro. E assim, eu sou um dos que saúda o Filipão, com 73 anos trabalhando no mercado brasileiro, porque eu acho que ele vai na contramão do etarismo, que é um preconceito que a gente fala pouco no futebol, que é tu decretar que uma pessoa é ultrapassada apenas pela idade. E não olhar o que está acontecendo, não dar a ela a chance de se atualizar com novas ferramentas, sempre um olhar para quem é mais jovem. Quem tem esse preconceito vai morrer cedo, né? É isso aí, boa frase, é isso. Mas isso não me impede de fazer uma crítica. Assim, eu acho que o Filipão, se a gente olhar só o resultado, ok, empatou com o Flamengo. Mas a ideia do Filipão foi se defender. Ok, Filipão sendo Filipão, não como o Pedro disse. Muito mais do que fazer, né? Não, eu concordo com vocês. Mas só que muito mal, eu pergunto o seguinte, ele teve resultado que não ali o 0-0, o empate, de se defender com linha de 5, se o adversário chutou 23 bolas no gol e 10 de dentro da área, o gol não aconteceu por aquelas coisas do futebol, mas não foi uma estratégia defensiva assim, que fez o time só ficar, sabe, Bagé, rondando bola perto da área e dando balão pra cima. A qualidade do adversário, não esqueci, eu acabei de falar. Ele citou isso, né? De ouvir. A proposta, ele citou na coletiva, a proposta que ele teve condicionada ao baita time que ele encarou, ele sai de lá feliz. Ele não tomou gol do Flamengo. A bola na trave, amassou o goleiro. O que ficou pra história?
que o jogo foi 0-0. Não, é que ele podia ter... Podia não. É que uma a vitória estratégia... simples dele agora e vai transformar no inferno. Aí já disse, a né? baixada, Que é 40 mil. É que tem estratégia defensiva, tu bota 5 lá atrás, Mas é a linha do Filipão, né? Não, tudo bem, mas que tu consegue fazer isso e o adversário fica só jogando de lado naquele C e não consegue chutar no gol. Tu vai olhar a estatística, o time que tem menos contra posse o de bola... Flamengo é difícil. Não, mas assim, é que tem um... O Thiago Heleno foi um dos estilo- melhores em campo, o zagueiro, né? É que tem um estilo, uma ideia... contra-ataque. É que tem uma ideia de jogo do Filipão, tá? Que ali eu tentou usar aqui no Grêmio. O Filipão faz perseguições mais longas, assim, né? Eu marco o Diogo sai, eu vou atrás do Diogo. Se o Diogo me dribla, aí é um a menos que tu tem pra marcar, porque a obrigação de cada jogador é ir na perseguição. Claro que ela não é total, ela é por zona, mas, por exemplo, várias vezes o Rodinei vinha, o Abner tinha que bater com o Rodinei, o lateral esquerdo, o Rodinei derivava pro meio, o Abner ia atrás. E aí, se o Rodinei batia o Abner, aquela linha de marcação ela acabava quebrada. O adversário já tinha uma vantagem de um jogador a mais. E aí, tu fazer isso de perseguição com um time que tinha jogadores mais pesados. O trio de zaga do Atlético é mais pesado. O Fernandinho, um cara já rodado, um cara que já sente essas perseguições. Ontem ele jogou com 3 zagueiros. Tu acaba tendo um prejuízo. Filipão apostou muito no seu goleiro, e ele correspondeu, aliás, um goleiro jovem, muito bom, o goleiro Bento, né? Se afirmou, o cara substituiu o Santos e se afirmou, e apostou que o Flamengo não ia ter uma noite de sorte. E bola bateu na trave, né? É uma estratégia. Eu não sou daquele que digo, o Filipão foi lá. Cara, é a estratégia de jogo dele. É o que ele consegue fazer. E tá muito claro, Maurício, deixa eu só pra gente depois aprofundar depois. O jogo de ontem, para mim, deixou claro o quanto é necessário a gente intervir no futebol brasileiro a partir de uma liga. A única forma de um Atlético Paranaense sobreviver a um confronto com o Flamengo é fazer o que o Filipão fez. Não tem como tu bater de frente com um time como o Flamengo, que a cada semana contrata um cara milionário. Não, mas é que o jogo de ontem tem Maurício, deixa eu só um pouquinho no Inter aí, que eu recebi uma informação. Vai lá. Que o Micael está em Porto Alegre fazendo exame médico. Aquele que era do esporte? É isso? Então, a rapaziada aí da reportagem que se vire, esse me agradou muito no ano passado. Esse é um cara mais diário, né? Não, a e na informação mostragem que eu dele recebi foi agora. É mais recente, né, Guerra? A mostragem dele no Sport Recife é mais recente, mais positiva. Estava no exterior agora, né? Agora na Itália não conseguiu jogar. Salernitana. Isso, ele aqui... Então a reportagem aí, bote as barbas de molho aí, que o homem está fazendo, pelo que eu recebi de informação, está fazendo exame já. Ele vai ter que lidar, né, Guerra, com uma coisa que ele lidava no Sport Recife, e lá ele foi protagonista com o time que jogava para ele, e mesmo quando ele ficava acima do peso, ele dava resultado, mas quando ele chegar num time como o do Internacional, onde os jogadores, o time não jogará só para o Micael, uma das primeiras coisas que ele vai ter que fazer é ficar na forma física. Ele é muito pesado. Ele é atarracado, quando ele fica né? na forma, ele é atarracado, mas assim, uma alface a mais, uma alface do Pedro Ernesto orgânica, ele engorda e não consegue se mexer. Do Pedro não engorda. Do Pedro então ele vai precisar aqui. Não. Ele vai precisar aqui estar dentro do peso, e o Internacional tem fisiologistas de primeira qualidade para fazer isso, e ele dentro do peso para fazer o que fazia no Sport Recife, aí a titularidade do alemão pode ser ameaçada. Eu diria que se o Internacional tiver 3 atacantes de centro, alemão, Brian Romero e Micael, os que mais disputam titularidade são alemão e Micael, o Brian Romero menos. Mas só para fechar o gancho em relação ao Flamengo, esse jogo de ontem... Flamengo e Atlético Paranaense, Luiz Felipe e tal. Esse jogo de ontem é daqueles que você passa uma tarde discutindo, porque cada um vai ter a sua razão em cima de resultado e performance. O Atlético Paranaense, na vida real, tomou uma das maiores rodas que eu vi no futebol brasileiro em 2022. Ele não soube sofrer, porque saber sofrer é uma das expressões mais vazias que existe no modernês do futebol. Porque ele escapa de perder, porque o Flamengo perde um caminhão de gols. Não é porque ele se defendeu bem. Em compensação, como ele sobrevive, ele agora vai fortíssimo para o jogo da Arena da Baixada, porque o time dele é bom. Ele formatou um time organizado, qualificado e que faz uso do fator local. Então ontem o Flamengo jogou o suficiente para golear o Atlético. Mas não mereceu vencer, porque quem cria tanto e desperdiça, não merece. E o capítulo em paralelo, Alex, que arbitragem pavorosa de um juiz padrão FIFA, né? O Filipão, por linhas tortas ou não, ele volta para Curitiba com a estratégia dele no bolso.
O que vai ficar pra história se ele ele derrubar foi pra depois do perder Flamengo? de pouco até. Foi Ele pra perder não de ser pouco. goleado por azar ou por sorte, sei lá, E ele tem uma volta vantagem. com 0-0. Não tem gol qualificado, quer dizer. O que mais chama atenção, que o árbitro de ontem, o Luiz Flávio de Oliveira, pelo menos pra mim, é um dos melhores do país há alguns anos. Aí tu tem VAR. Tem uma frase muito antiga que é: não se briga com a imagem. É impossível que os caras do VAR tenham visto algo diferente. O pisão do Arrascaeta, tu pode discutir lá a tirada de camisa quase que o Fernandinho fez, que lá na Europa ele não fazia, que ele quase tira a camisa, que seria pênalti. O Davi Luiz xingando pega lá lá. o Gabigol que chuta o Fernandinho depois também sem bola. Mas o lance do Arrascaeta é um lance criminoso. É de uma violência absurda. É um Muito lance mais que violento. o Bitelo, por exemplo. E aí Mas tem um mais. momento do jogo que o Luiz Flávio, e eu penso que ele acerta quando ele expulsa o Davi Luiz, né? Porque o Davi Luiz vai lá e xinga ele. Só que o xingar ele, pra ele, feriu mais a regra do que fez o Ele não Arrascaeta tava na numa perna. noite legal. Sabe? No meio do campo, cara, por trás. Não, mas mais Ele não quebrou a perna do jogador por sorte do A jogador. arbitragem inteira, vamos lá. Pena. Tô sentado ruim. no VAR, olhando 25 telas, com o comando para ver mais 50. Exato. Tá louco. Acontece a entrada do Arrascaeta. O VAR não tem comunicação com o campo para chamar o juiz e expulsar o Arrascaeta. É um absurdo. E é protocolo do VAR, hein? Trocar a cor do cartão é protocolo Exatamente. do VAR. Perfeito. Onde E o que pênalti está, também. O Onde pênalti que é um dos maiores pênaltis que eu vi estava na o VAR? vida. E a mesma coisa. O pênalti é escandaloso. Uma das o cara tira a funções do camiseta. Era marcar pênalti e expulsar o Arrascaeta. Aonde está o VAR? E aí o que acontece com o Flamengo sem o Arrascaeta? Esse é um debate também, né? Pô, o Flamengo sem o O Arrascaeta. árbitro ontem era o Cássio da KTO. Não marcou nada. Derrubou uma galeria. Agora a gente debate muito aqui a postura do jogador brasileiro, né? E a gente diz que muito é cultural, mas tem muito também de um ambiente permissivo. Ontem Não, Léo, não é tem muito, Léo. É só isso. O Fernandinho ontem foi isso, exemplo Léo. disso, Cara, o Léo. Davi Luiz não faz Perfeito, isso que ele fez Léo. na É isso. Europa. Nem Ele o não Fernandinho. faz. É o Nem o ambiente. Fernandinho. É o que eu ia completar. O Davi Luiz, em sei lá, 10, 12 anos de Premier League e Benfica, ele nunca disse algo próximo, e nem naquele tom, para quem quer que fosse dentro de campo. O Fernandinho nunca fez tanta cera, nunca peitou tanto juiz, nunca foi tão... Nem tirou camisa de ninguém, como aquele lance. como no Manchester City, lá, quando ele passou 7, 8 anos no Manchester City. Mas chega no Brasil, os caras se transformam. Mas Os aí caras são você outros usou a expressão jogadores. certa, Léo. Nós somos permissivos aqui. Que não pune. Alguém haverá de dizer que o Atlético foi malandro, que é uma das expressões mais pavorosas que pode ter no futebol, porque induz ao jejo. O jejo no futebol é o nosso 7-1 diário. E ontem o Atlético Paranaense fez jejo, porque depois ele vai jogar bola lá em Curitiba para tentar ganhar e talvez ganhe, porque ele é bom time. E enquanto a gente autorizar jejo no futebol, vai ser um 7-1 a cada dia. Maurício, tu vai falar com os árbitros, eles dizem o seguinte: não dá para tirar jogador, não dá para expulsar, porque senão termina o jogo, eu acabo com o jogo. Mas eu acho que nós estamos chegando no momento em que tem que fazer isso. Aí tu descumpre O cara a regra. fez aquilo que o Arrascaeta fez, vai pra rua. Essa eu não consigo Aquilo- entender, Pedro. O que os caras viram nesse lance do Arrascaeta? Tu consegue perceber? Eu não consigo ver. Pra não chamar, né? É, pra não expulsar E o o cara, pênalti, então, tia. do cara tirando a camiseta, fazendo o Será strip que eles no- acharam no que zagueiro? era, hein, Pedro? Será que eles acharam que estava disputando a bola, ou que ele errou? Não é possível que o cara tava ele foi assim com um dolo, ele foi pelas costas. Será que se é o contrário, eu sei que a gente não vai poder saber isso, mas será que é o contrário ele daria? Dentro do Maracanã lotado, alguém pisando na perna do 10 do Flamengo? Mas não deu Sabe, é pênalti, surreal. né? Eu acho que ontem É não é surreal. isso, porque o pênalti é de cartilha e o cara não deu também. Maurício, o que é pior, com dolo e carregando para o adversário um risco extraordinário. Enorme de Loucura, lesão. Tá louco. Sabe? Esses carrinhos que o cara entra, o ponteiro corre pela ponta e vem o zagueiro na cobertura do lateral, dá-lhe um carrinho que joga o cara lá. E o cara não tem que botar espera. pra rua, É que botar pra rua. o será que eu condicionei aqui é pelo seguinte, é porque o Arrascaeta, ele não tem, até porque ele não é um marcador, ele não tem o histórico de fazer esse tipo de falta. E a gente sabe que na cabeça dos árbitros isso pesa. Porque daqui a pouco, se é o Thiago Heleno que faz aquela falta, pode ter certeza que estava na rua. É isso aí. É isso. Ou tá, sei lá, Porque o tá Willian errado esse se tivesse pensamento. no Flamengo É, ainda. o Ilharão, Ele esses deu caras um que batem cartão mais. amarelo porque ele bloqueou o contra-ataque. Falta tática. Era um contra-ataque, o Normal, Arrascaeta, é. vamos tomar. Só que ele Agora a esqueceu. força que ele usa... Diogo, onde estavam o que está... Eu acho que deviam estar vendo uma série da Netflix, não vai? E era boa a série, né? Porque Ah, os o caras Porta não dos Fundos focaram. tem, o Era Porta dos boa a Fundos tem série. um esquete maravilhoso disso, você viu, Porta? Porta eu dos não Fundos vi. tem um esquete em que dois caras, um é o Antônio Tabet, que é flamenguista, e o outro, eu não lembro o nome do ator. Esse outro é o cara que está no VAR. E aí o Tabet recebe uma ligação
como se fosse assim uma central do apito, né? Uma ligação perguntando, foi pênalti ou não foi? Aí pergunta pro seu colega, e o cara diz, não, parei um pouquinho que eu tô jogando, como se fosse um Atari, mas sei lá. E aí o cara não tá vendo o jogo, ele tá jogando, depois vê uma minissérie. O Maracanã tava fechado, daqui a pouco os caras instalaram uma sala de jogos lá no VAR, lá, e os caras estavam brincando. Como é que não chama? A gente tá em casa vendo a tentativa de extirpar uma perna, Assassinato. e os caras não chamam. E o pênalti é escandaloso. O Fernandinho não dá pra entender agarra, mesmo, tira a não dá. camisa. Onde que estão os caras do VAR? É muita incompetência. Será que queimou uma televisão lá? É Alguma imagem muita ficou fora do ar? incompetência. Não, é o Pode ser uma VAR coisa brasileira, assim, nós não é conseguimos possível. atavicamente apatifar o que dá certo no mundo Por inteiro. que tu acha, Maurício, que não foi nenhum árbitro de VAR pra Copa Tem razão. do Brasil? Não tem nenhum Pelo amor de selecionado. Deus. Mas assim, ontem, na verdade, também teve um pouco de vingança. Na hora que o Davi Luiz é expulso, é uma tentativa, né? Do mesmo árbitro que tá errando de corrigir isso, né? Tipo assim, olha, cara, na Inglaterra tu não mandou ninguém pra aquele lugar, aqui também tu não vai mandar, vermelhinho pra ti, tá fora do próximo jogo, acabou. Acabou, tipo assim, também é uma tentativa Sim, mas é com o Davi, disso né? sim. É, o Pra Davi mim, os erros ontem mais graves foram dos árbitros do VAR. Mais do que E um campo. pra cada lado, né? Os mais graves. Pra mostrar o quanto é grave. O Fernandinho tinha que ter sido Deixa eu lembrar. expulso, diga passagem também, né? Tinha que ter sido Vou expulso lembrar também. aquele ditado para vocês. Já ouviu aquele ditado que tempo é dinheiro? A FIDA sabe disso. Investe na otimização da logística ao todo. São 5 unidades da FIDA espalhadas pelo Estado que garantem alta tecnologia dos produtos e otimização da entrega. Entre em contato agora mesmo através do @FIDAOficial e garanta soluções para a sua lavoura com a qualidade dos produtos da FIDA. A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho, que faz crescer todos os dias o seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para a linha de motosserras. É só escolher o modelo para você aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Pedro. Steel junto de quem faz o agro. Para a gente continuar no próximo bloco, o que o Filipão jogou ontem foi futebol. O nome do esporte que ele fez ontem foi futebol. Raiz. Depois a gente pode discutir. Raiz. É futebol o nome que eu li. Futebol se ataca e se defende. Tem que ter Sim, competência pode, né? para as duas coisas. É do jogo, né? Não, eu Tá com concordo com pouco, você que ele jogou futebol, só não teve competência para se depois defender. do Teve, mas Ele era se zero. defendeu bem. Não, Foi mas 0 a 0, o que adversário ninguém chutou se 10 irrite. bolas dentro da área. É depois E o goleiro intervalo. pegou ou errou. Bom, tudo bem, mas então... Então não é mérito o- do não é goleiro, não da depois estratégia do defensiva. intervalo, Ah, é Se o verdade. tentando goleiro, ajudar se o o Pedro. goleiro É pegou, verdade. é competência. Na erra, Se o resultado. adversário Não, e se o teve cara errou, é dificuldade, incompetência. Depois do intervalo. Isso não é sorte. Depois do intervalo. Ô, Eu espero Pedro. que ninguém se irrite, meu Bagé. Não, claro. Mas o Wagner Mancini, alguns dias atrás... Não, aqui é no minuto Beira-Rio, Mancini, joga é na- hoje, é na joga terceira hoje parte. semelhante. Não, 1-10, cara. 1-10 do Mancini. O Inter só ganhou porque aos 49 do segundo tempo o Moisés achou o gol. Mas foi parecido. É um Nós minuto, temos Claro mais que de o Inter 100 tem chance anos de de fazer futebol, 5, 6 a Pedro. 0. Não, mas eu acho que mais tá de 100 certo. anos de futebol. E ainda Essa tem gente que fica discussão- braba com o futebol que defende. É, faz parte, né? Ô, Essa Pedro, discussão que está se Quem prosseguindo está aí defendendo sugere, isso, Potter? Quem sugere é que fica bravo? que se aumente Não o estou sala. falando nem com ninguém do sala. Tem que aumentar o sala. Eu não falo só com vocês aqui. Para, 100 mil pessoas. Depois de eu dizer que tu é resultadista, tu diz essa letrinha aí, eu achei que era pra mim. ô, Pedro, Eu não largo letra, Diogo. A gente precisa que falar as coisas na cara, a gente fala na cara. Entendeu? Ô, Tipo Pedro, assim, o Maurício ficou bravo com o Filipão ontem, não ficou. Viu como minuto você do tá Grêmio, bravo, que não? vai ter, Bagé? Vai pro intervalo. eu tô tentando te ajudar, porque a gente precisa ir pro intervalo, porque tem um horário aí, Tem o que pessoal do aumentar o comercial. sala, os caras não param Tem de que aumentar falar. o sala. Ô, Pedro, deixa eu aproveitar antes do intervalo, antes que eles retomem o debate, fazer um agradecimento, porque pra galera de Canoas, lá tu já teve lá no Boteco Comedy vendo lá eu e o Gil Lisboa com o de Bagé Lisboa, e hoje à Tem noite a muito. gente tem mais um show lá e os ingressos estão totalmente esgotados, então obrigado pra quem ajudou. A família precisa desses piques aí, né, o Pedro? Como é bom família grande, Tá tudo né, vendido Bagé? lá, viu? Os meus irmãos- É a minha diferença. Eu fui lá, paguei, assisti, aplaudi e gostei. E o Quando ele Juarez vai me ver, Pitinini- ele me esculacha. E ele ainda Nós voltamos logo depois de doou comerciais. gasolina, lembra?